É isso aí, meus amigos. O nosso novo quadro, que eu já decidi o nome, se chama Caminhos do Sucesso. Aqui eu vou trazer e vou apresentar pessoas que tiveram sucesso na sua área profissional, pessoal, para trazer dicas e abrir a caixa preta daquilo que pode te ajudar a você evoluir na sua vida. Hoje o nosso convidado é João Paulo Barbosa, esse cara aqui é monstro, JP, que já investiu em várias áreas, hoje é referência na área de imobiliária, né, incorporação e outros mais. Primeiro, meu irmão, quem é João Paulo? Fala, pessoal, estamos aqui agora com esse cara fera, né, para a gente bater um papo aqui, falar um pouquinho, né, sobre a nossa trajetória, nossos desafios. Me chamo João Paulo, sou engenheiro civil de formação, pós-graduado na área de loteamentos, né, infraestrutura, papai do Vitório e da Pietra, casado com a Lara. Uma pergunta muito bacana que você ajuda aquelas pessoas que estão ali do outro lado. Com quantos anos você começou a empreender e quantos anos você está agora? Olha, pessoal, eu estou hoje, na data da gravação, com 32 anos de idade e é muito interessante. O empreendedorismo, né, eu comecei a empreender, eu tinha 11 anos de idade. Eu estava na escola, ensino médio, e eu via que começou uma moda de colares, pulseiras de miçanga. E assim, sempre fui muito curioso. Um dia, eu, conversando com a minha irmã, era minha sócia nesse negócio, eu falei, Lorena, vamos passar na loja de miçanga pra gente ver quanto custa, né, pra gente montar um produto dele. Tinha 11 anos e a minha irmã tinha 10. Então, a gente foi, né, fez as contas, juntou ali os trocados que a gente tinha, na época era muito barato, né, e começamos a produzir esses materiais. Cara, e foi um sucesso, né, dentro da escola. Eu vendia na minha sala para os meus amigos, a minha irmã vendia para a sala dela, a gente tinha, né, tava em anos diferentes. E aquilo foi se espalhando e vendendo. E aí depois, cara, começou uma outra moda, que não era mais miçanga, era aquelas pedras de coco, sabe? Aqueles colares mais grossos e tudo. E aí a gente teve dificuldade na conta da matéria-prima. Olha só, cara. Né? E aí eu gostei, né, de pegar ali aquele gostinho de fazer meu dinheiro, guardar, ver a coisa, a poupança crescer, né? E aí eu convoquei um primo meu, né, que morava na rua de cima da minha casa, pra gente abrir um lava-jato, 12 anos de idade. Mas lava-jato era, sim, era um lava-jato, mas era com aquilo que a gente tinha. Nós compramos os produtos, eu estava com 12 anos, né, e a gente começou a bater de porta em porta na vizinhança, para oferecer ali a lavação dos carros. E aí chegava, o pessoal olhava ali, dois moleques bem novos. Ah, não, depois. Cara, e aquilo foi cansando. Até que um vizinho nosso deu a oportunidade para nós. Cara, nós devemos ter gastado umas 5 horas para lavar um EcoSport prata. E vocês lavavam na casa da pessoa? Na casa da pessoa. A gente ia com o nosso... Na verdade, esse primeiro carro nós lavamos com o produto da casa da pessoa. Cara. Tudo, bucha, só tinha escova, vontade... só. E aí nós lavamos e esse carro ficou impecável. Nós devemos ter gastado umas 5 horas para lavar. E aí esse vizinho, deu na época que tinha uma confraternização do bairro, e esse vizinho começou a comentar, viu a gente estava na confraternização, comentar com os outros vizinhos, apresentar, mostrar nós, e aí que nós ganhamos ali... Clientes. As primeiras carteiras de clientes. E foi aí que nós investimos, né? Compramos lá o shampoo para lavar o carro, uma bucha especial, um pano para secar para não deixar mancha. Cara, e foi um sucesso. Só que aí depois veio a época de chuva, né? Que ninguém quer lavar o carro, que o carro tá sujo todo dia. Eu falei, cara, o que nós vamos fazer agora? E eu, lá na minha casa, né, onde eu morava, tinha um quintal muito grande e era muita grama. E meu pai tinha uma máquina de podar grama. E quem podava a grama lá era eu, sabe? Então eu já estava acostumado a operar a máquina, limpar, fazer toda a limpeza. E eu chamei meu primo pra gente passar a podar a grama. Outro negócio. Porque na chuva não lava carro, mas poda grama. Esse cara foi monstro. Que tinha demanda naquele momento. Justamente. E aí nós pegamos o primeiro cliente. Foi muito engraçado. A grama dele, o lote dele a casa dele tinha um desnível muito grande, então a grama tinha uma declividade muito grande. Cara, e nós penamos para poder podar essa grama. Era eu empurrando a maquininha e meu primo de joelho na frente, segurando para ela não descer. Mas e a maquininha era de quem? A maquininha era minha. Ah, você tinha a máquina? Eu tinha a máquina. Então você já entrou investindo na máquina? Não. Meu pai tinha a máquina que eu podava a grama lá de casa. Então eu peguei a máquina do meu pai para mim poder fazer esse serviço. Então tive um investimento zero ali para só mesmo a nossa mão de obra. Até o momento de tudo que nós falamos, você tinha todos os 3 negócios, as miçangas, o lava-jato e a podação de grama. Você começou com o que você tinha, que era o quê? A vontade. A vontade. Olha que bacana, cara. E às vezes o que falta nas pessoas hoje é justamente assim, a vontade muito grande e a ação.
Porque tem gente que só quer, mas só querer, sem ação, não resulta em nada. Justamente. Você fica esperando o momento certo, né? Quando eu tiver o recurso certo, quando eu tiver a ferramenta certa. Então eu aprendi dessa forma. E como eu sei que você investiu em várias áreas, você já falou 3 até agora. E resumo pra galera, então, todas as áreas que você investiu, desde que você começou a empreender, lá dos 11 anos pra cá. O primeiro foi a miçanga, né? A fábrica de miçanga, depois foi o Lava Jato, em seguida foi a empresa de jardinagem, né? Depois, Lucas, eu empreendi aí no ramo da engenharia, né, nos loteamentos. Depois, consultoria para outros empreendedores em outros loteamentos fora dos empreendimentos da família. Depois, nós constituímos, né, nós fundamos uma construtora. A gente atua aí no mercado Minha Casa Minha Vida. Depois, nós começamos a abrir também para o nicho aí de médio alto padrão. Depois disso nós empreendemos, né, no ramo de farmácia, abri uma farmácia e hoje, né, eu estou aí como palestrante, consultor, mentor e empreendedor no ramo de loteamentos. E o João, eu vou começar fazendo perguntas de acordo com cada profissão. Você comentou com a das miçangas. Quando você tinha 11 anos, como que era a condição de vida da sua família, dos seus pais? Porque seu pai hoje é uma referência na área de incorporação. As pessoas talvez não saibam ainda, mas lá atrás não foi assim. Não. Então, nessa época, quando você tinha 11 anos, a condição era média, estava na transição para prosperidade? Não? Como é que estava? Cara, a vontade, né, da prosperidade sempre teve no meu pai, mas nessa época nossa condição ela era muito pequena. Era escassa. Era muito escassa, sabe? Assim, hoje quem é, né, próximo a gente sabe de como era difícil. Meu pai, ele trabalhava fora em outros estados, né, para tentar trazer ali um sustento para nós. A gente ficava em casa, eu, minha mãe e minha irmã, minha mãe com nós dois que eram muito novos, depois veio meu irmão, né? Então sim, a gente passou por muita dificuldade financeira. Então nessa época da miçanga, né, a gente assim, quando eu falo que a gente foi lá na loja para fazer a conta, porque realmente a gente não tinha recurso, né? Então, como a gente sempre nessa escassez, a gente aprendeu a juntar um trocadinho, um dinheiro, né? Foi onde eu e minha irmã juntou nossas economias E comprou. Então, beleza, surgiu aquela vontade, falou assim, cara, vamos conseguir o nosso negócio, fazer a nossa grana. E aí, beleza. Onde que eu tô querendo chegar se você era uma pessoa que não tinha tanta condição, como que foi a sua iniciativa? Eu acho que principalmente a sua primeira abordagem para vender as primeiras miçangas. Como que foi? Você consegue lembrar? Boa. Cara, assim, não detalhadamente, né, mas o que eu consigo, a base de tudo isso, né, foi meu pai, nosso mentor. Essa iniciativa minha, ela não veio do além, ela veio da escola que eu tive, né, que foi meu pai. Eu já relatei aqui, né, que dava tiro para todo lado, um cara muito empreendedor, muito visionário, muito comprometido com o negócio. Então aquilo foi uma escola para mim. Então eu tive como base. E cara, a questão da abordagem, eu sempre fui uma pessoa muito comunicativa, né? Aprendi isso, desenvolvi essa habilidade. Lá atrás foi fácil, vamos dizer assim, essa abordagem devido mesmo à vontade. A vontade de querer, né? Você passar por todo o processo de produção ali, aquilo é muito prazeroso, né? Você conseguir vender alguma coisa para a pessoa que, sabe, que fazia muito sentido para mim. Para ela. E hoje, pegando essa essência lá atrás da miçanga, e olhando o conhecimento que você tem hoje em todos os negócios, você acredita que qual é o melhor conselho que você daria para a pessoa começar a estudar, se preparar para essa vida? O que exatamente ela tem que estudar? Ponto principal, gente, em todos os negócios que eu já tive, estudar pessoas. Estudar pessoas. Pessoas, me referindo a mim, no caso, ao autoconhecimento, né, saber quais são suas habilidades, seus pontos fortes, seus pontos fracos, né, estudar as pessoas. Eu tenho vontade, né, de vender pulseira de miçanga. Cara, quem que vai te comprar aquilo ali? Qual que é o perfil que você vai abordar? Pessoas. Eu falo muito nas minhas mentorias de loteamento, às vezes as pessoas ficam tão, né, focadas em empreender a parte técnica do negócio, cara, mas tudo é pessoas, comunicação, conexão. É aquele ditado, quem tem boca vai a Roma. Essa questão de estudar pessoas. O que seria estudar pessoas para ser bem mais didático, para quem está vendo, saber o que tem que fazer? O que ela tem que fazer? Boa, porque às vezes assim, né, fica muito vago, genérico. né? Muito genérico. Estudar pessoas. Pô, como que eu vou estudar pessoas, né? Cada pessoa, né, cada um de nós temos perfis comportamentais, perfis de negociação, né? Existem estratégias de conexão, né, de comunicação. Eu já perdi negócio milionário, cara, por falta desse aprendizado, de conexão, né? Depois então, nós vamos entrar nesse detalhe.
Mas então é isso, pessoal, é pesquisar perfis comportamentais de pessoas. Nisso você vai ver qual é o seu perfil, quais suas alavancas, qual é o seu padrão de comunicação. Como você deve comunicar com tal pessoa, tem uma pessoa que você vai comunicar mais amigo, tem outra pessoa que você vai ser objetivo, direto, o tom de voz, tudo isso conta. A questão é que as pessoas não levam isso, estão começando a estudar isso praticamente junto, eu e o João, a gente já tem uma história de desenvolvimento pessoal, assim, cada um fazendo uma coisa, mas sempre conversando um com o outro. Então, faz muito sentido, tanto para a vida profissional quanto pessoal. E, brevemente, João, olha a situação que eu passei há uma semana, que tem totalmente a ver com a questão do desenvolvimento pessoal. Mandei arrumar a ventoinha do meu carro. Corolla estragou. Isso é um negócio que eu nunca tinha passado na minha vida, cara. Porque Corolla já não dá problema, só toca pneu e gasolina. Mandei arrumar. Quando eu cheguei lá, primeiro, o que eu faço? Ligo para um amigo que entende. Aonde que você me manda, eu ia arrumar. Mandei arrumar. Cheguei lá no cara, ele foi e me falou assim, ó, a mão de obra deve ficar mais ou menos R$180. É tudo, né, para arrumar. Se for só esse negócio. Aí eu falei, beleza. De repente, à tarde, quando ele desmontou o carro, ele me liga e fala assim, mano, ficou 700. Eu falei, caraca. Aí eu falei, não, você tá brincando, tudo isso? E eu comecei a pensar, é um negócio que eu não domino, não é minha área. Eu falei, será que eu tô sendo enganado? E eu falei com ele, arruma. Mas o que eu desliguei o telefone e fiquei louco, ligando de loja em loja e tal, e tal, e tal. Aí descobri, a loja vendia aqui em Patos, ele não quis me contar aonde que era a loja que ele comprava. Mas eu descobri, internet você acha tudo. Liguei e falou, ó, é de 450 a 650. E aí eu pensei, então ele tá ganhando em cima da peça. Nesse momento, o que eu fiz? Presta atenção no final da história. Eu liguei e para ele falei assim, porque eu entendo de perfil comportamental, eu falei, eu não posso ir contra o cara. Aí automaticamente eu fiz assim. Qual que era o perfil dele? Ele vai ser ali dominante e influente. Dominante e influente. Se eu vou contra o cara, esse cara vai bater de frente e vai estourar. Ele estava com o meu carro na mão, meu amigo. Na minha cabeça só vinha isso. Mas beleza. Eu liguei para ele e falei assim, deixa eu te contar, eu consegui um local que a peça é de 450 a 650 e eles me dão uma nota fiscal. Você pode ir lá buscar. Só que o local era onde ele ia buscar. E os caras da loja tinham me falado que ele já tinha ido buscar, já tinha ligado lá. Na hora que eu falei com ele para ele buscar lá, ele falou assim, não, então você pode buscar. Aí eu falei assim, não, mas aonde você ia buscar? Não, eu ia, ele pensou uns 2 segundos, não, na outra loja, falou um outro nome. Aí quando ele falou isso, eu vi que ele não queria ir. Aí o que eu fiz? Nesse momento que ele disse que não ia mais buscar, eu percebi assim, o primeiro pensamento que veio na minha cabeça, esse cara pode vacaiar com o meu carro. Ele pode estragar meu carro, ele está com meu carro na mão sozinho lá. Então não posso ir contra esse cara. Aí eu comecei a pensar, é mais lucrativo nesse momento eu mandar ele buscar a peça, deixar ele ganhar o dinheiro dele, do que eu ter que correr atrás desse negócio. Uma que meu tempo vale muito mais do que isso. Segundo ponto, ele não me atendia mais. O cara não me atendia mais. Aí eu já desloquei, estava com um amigo na mesa na hora, eu ligando, não atendia, o medo só dele sacanear meu carro. Era só isso que eu estava com medo. Fui para a loja. Quando eu cheguei na loja, ele já, antes de chegar na loja, uma esquina, ele falou, Lucas, você pode ir lá buscar na loja que você falou, que lá tem a peça. Eu já liguei lá, conversei com o cara, e você pode pegar a peça, manda entregar aqui. Manda entregar a peça. Como ele achou que eu estava a pé, ele não achou que eu ia lá. Aí automaticamente, eu não respondi. A hora que eu cheguei na porta da loja, ele mandou falando, Lucas, é o seguinte, meu serviço aqui é 350. Era 180, foi para 350. O cara guardou mágoa no coração dele. Eu entrei dentro da loja. Quando eu entrei dentro da loja, o cara falou assim, não, o fulano acabou de sair daqui. Ué. E ele falou que ele não ia lá, porque não conversava com o povo. Aí foi virando uma bola. Eu fui, peguei a peça, aliás, não peguei, a peça já estava lá. Fui sair da loja, paguei e fui pro local lá, porque eu queria ficar perto do meu carro, fiquei com medo. Quando eu cheguei lá, o cara estava com a cara fechada, montando meu negócio. A hora que ele viu que eu ia ficar perto do carro, ele já começou, não, mas você vai esperar aqui? Não, só vou demorar demais. Não, você espera aqui não sei o quê. Fiquei lá do lado e esperei a energia baixar. Tudo isso por quê? Porque eu não posso ir contra o cara. O Lucas, de antigamente, tinha brigado com esse cara. Tinha questionado o preço e tal. No final da história, quando ele terminou de montar o carro, eu olhei para ele e falei assim, fulano, primeiro eu fiquei umas 2 horas pensando o que eu ia falar. Quando eu resolvi falar, eu falei assim, fulano, primeira coisa, você me desculpa, eu fiz você perder tempo. Você estava na rua, você ia buscar a peça, tentei ajudar, acabei te atrapalhando. Ele já assustou, porque ele achou que eu ia brigar com ele. Fui o oposto. Inteligência emocional e entender de perfil. Quando eu passo para o próximo passo, era o quê? O preço. O cara estava me enfiando a faca. Eu entrei e falei assim, fulano, eu não questiono o preço de ninguém. Quanto vale o seu trabalho? Mas o preço que você me passou era 180, pulou para 350. Você acha que esse é o valor justo do seu trabalho? Aí que começou, não, que eu tive que pegar a peça, fazer assim, não sei o quê. Eu falei, não, eu não vou pôr preço no seu trabalho. Você acha que é justo? Aí ele olhou e falou assim, não, é o seguinte, eu vou te cobrar R$300. Se eu aperto ele, eu tinha fechado por 200, 250, mas por que eu não fiz isso? Eu aprendi, não feche portas. Segundo ponto, eu
eu comprei o cara por R$300, eu sei quem ele é. Então, se você tem inteligência emocional, você vai agir desde uma negociação milionária até uma situação que você tem que trocar a ventoinha do seu carro. Inteligência emocional não é você ganhar todas as vezes. É muitas vezes você achar que você deixar a outra pessoa achar que ela está ganhando. Só quem ganhou foi você. E agora, voltando, né? Nesse caso, Lucas, você pega, toda a empresa nossa é movida por pessoas. Então, essa comunicação, né, esse entendimento, esse conhecimento, você utiliza para liderar pessoas, para fechar negócios pequenos, negócios milionários. Você utiliza dentro de casa, com sua esposa, com sua namorada, com seus filhos, com seus pais. E aí, é daí que vem a prosperidade. Exato. Agora, só um outro conselho também que eu queria dar só pessoas, não. Buscar por conhecimento. Muitas das vezes a gente negligencia isso, quer entrar em algum negócio, mas o brasileiro tem isso na veia, o imediatismo. Então, se eu estou contando a minha história de empreendedorismo lá de 2011, hoje nós estamos em 2024, olha quantos anos isso levou para hoje, a gente está começando a colher os frutos e às vezes as pessoas não entendem que existe essa janela de tempo para o fruto germinar, crescer, florescer e dar o fruto. Pronto. João, logo depois nós viemos para a parte da empresa de grama, logo depois você passou para a parte de... Eu entrei na empresa com meu pai, empresa de loteamentos. Loteamentos, tá bom. Você logo depois, João, que você fez as primeiras empresas, que foi vender miçanga, cortar grama, lavar carro, você entrou para, de fato, a área que para mim é uma das melhores áreas da vida, mercado imobiliário. Exatamente. Vocês já tinham entrado para o loteamento. Era isso. E aí você começou a entrar para dentro da empresa. Você estava no primeiro loteamento. Exatamente. Esse primeiro loteamento aconteceu em qual cidade? Carmo do Paranaíba. Loteamento foi em Carmo do Paranaíba. Antes do loteamento em si, ele foi sócio em um projeto de um conjunto habitacional em Varjão de Minas. Foram 154 casas. Como era uma cidade fora de Patos e eu estava no momento de escola e tudo, eu não consegui, participei de vários eventos, todo final de semana praticamente que tinha venda, preenchimento de mutuário ali, eu estava ajudando, mas não estava assim, 100% com ele, igual eu entrei em Carmo do Paranaíba. E quando você entrou no loteamento, que seu pai era o dono do loteamento, você entrou prestando qual tipo de trabalho lá dentro? Eu entrei como serviços gerais, o famoso Severino, quebra galho, fazia tudo. Entrava em valeta? Valeta, carregava tubo, tubo de esgoto, aprendi a sentar manilha de água pluvial, a sentar tubo de esgoto, aprendi, meu pai até, quando a gente fala de nível, porque dentro do loteamento as obras, tudo depende de nível. Declividade, nível, e eu aprendi no modelo raiz, a famosa mangueirinha de nível. Quando a gente está aqui em reunião de família, a gente fala de nível, meu pai sempre me coreta, porque eu sofri muito com essa mangueira de nível, muito mesmo. Então aprendi a tirar nível ali. Hoje a gente tem equipamentos modernos aí, mas aprendi lá na raça mesmo. Então fui operador de reta escavadeira, motorista de caminhão-pipa. E você já viu o caminhão-pipa de loteamento como que é? Já. É aquele queixo duro mesmo, caminhão muito velho, antigo. João, beleza. Então você entrou, já estava trabalhando na empresa do seu pai, na incorporadora dele, a incorporadora que começou lá do zero, cresceu muito. Chegou num certo momento que você estava ajudando ele fazendo faculdade. Quando foi que você despertou para a sua empresa, para sair de dentro da empresa do seu pai, ou pelo menos parte da empresa do seu pai, que você ainda é sócio dela, mas abrir a sua própria empresa? Quando foi? Lucas, então, essa trajetória de faculdade, pós-graduação, todo esse momento aí, todo esse percurso, eu estava full time dentro do processo operacional ali do negócio. Eu formei, fiz a pós-graduação, eu passei para a parte gerencial da empresa, mudei para Franca, fui desenvolver um empreendimento lá do zero, então eu já era ali um engenheiro de obras do negócio. Então, liderei equipes grandes, despontei, tive grandes resultados nesse empreendimento. Só para eu entender, esse empreendimento era seu já? Do meu pai. Ah, ele era do seu pai? É. Ah, sim. Tive muitos resultados positivos, liderando equipes, organizando planejamento de obras, cronograma, custo, qualidade, então que hoje é um empreendimento de referência no nosso portfólio. Então, voltei, entreguei o empreendimento, voltei para dentro da empresa e vi que o setor de planejamento, que é ali responsável pelas aprovações, até captações de novos negócios, estava assim, precisava performar melhor. E onde eu entrei, sentei na cadeira, assumi a gestão do setor de planejamento, tive muitos resultados também
E foi onde eu sentei, né, fiz uma reflexão, falei, cara, eu já passei pelo operacional, pelo gerencial, estratégico e tudo assim, como a empresa do meu pai, né, eu sempre, às vezes, tinha uma ideia, queria empreender em algum município, algum corretor entrava em contato comigo, João, tá com a área aqui, eu chegava, apresentava, às vezes não ia, né, com a ideia do meu pai. Onde eu falei, cara, por que não eu ter a minha empresa com a minha cultura, né, caminhar aí com a minha cultura. Aí foi onde eu pensei, pô, mas como sozinho entrar num negócio desse, onde, né, tem muito movimento financeiro? Falei, cara, mas eu sei quem procurar, porque a parte técnica, né, do negócio eu domino. Tá, mas qual que foi a resposta na sua cabeça quando você se perguntou, como eu vou entrar sozinho para o loteamento? Então, Lucas, sempre foi, né, uma cultura que eu sempre tive. Você pode pegar que lá da miçanga, do lava-jato, da jardinagem, né, foi a mesma. Pô, pera aí, eu vou fazer sozinho? Se eu fosse sozinho, eu não dava conta. Então, sempre tive essa iniciativa. Pô, pera aí, o que falta aqui na operação? Né, na miçanga, faltava alguém para ajudar a produzir. Eu trouxe a minha irmã. No Lava Jato, faltava alguém para ajudar. Eu trouxe o meu primo. Então eu parei e pensei, quem que eu vou trazer? É que isso já era assim, a minha cultura. E você tinha essas pessoas já em vista, assim, poderia entrar com você? Não, foi onde eu sentei E pensou. Né, e pensei, quem é a pessoa? Eu já tinha iniciado aí, né, nesse conhecimento de pessoas. Falei, quem é a pessoa que vai se encaixar comigo ali? Porque agora nós não estamos falando de miçanga, nós estamos falando de um negócio. O jogo mudou. Multimilionário, né? Só uma pergunta. E o financeiro? Não te preocupou? O que veio na sua cabeça sobre a questão financeira para entrar sozinho no loteamento? Então essa era a parte que eu precisava, né? Então foi a análise que eu fiz. Eu tenho tudo, não tenho o dinheiro. Só que eu sei que existem investidores, né, pessoas que procuram opções de investimento, né, de alta rentabilidade, com segurança. Aí me veio a primeira pessoa na minha cabeça, o meu tio. Meu tio é empresário em outro ramo, outro segmento. Ele já tinha entrado como investidor em um outro loteamento, gostou do negócio, porque a gente já conversava. Eu falei, é meu tio. É ele. E interessante que faltou duas profissões aí que eu tive. Balconista, que foi na loja desse tio meu, e você vai ver o tanto que foi importante, e garçom. Eu esqueci dessa parte também, cara, que eu fui garçom em um bar aqui até próximo aqui da minha casa. Fui garçom lá em alguns períodos à noite, tá? E a parte de trabalhar com esse meu tio foi muito importante, porque eu sempre eu entregava mais do que me cobravam. Então, foi onde meu tio, lá desde criança, começou a ver a minha iniciativa, a minha vontade. Então, isso já despertou interesse nele lá atrás, né, muitos anos atrás. Ou seja, olhou e falou, aquele garoto promete. Aquele garoto promete. E então, quando eu cheguei, como eu já estava assumindo essa parte de prospecção de novos negócios da empresa do meu pai, então eu já tinha criado uma rede de relacionamento ali com corretores. Então, essas áreas chegavam até mim. Então, o que eu falei? Eu vou estudar, né, a melhor opção que chegar para mim. Chegou, identifiquei essa melhor opção, montei uma apresentação técnica, né, muito bem fundamentada, montei um pitch de vendas, né, bem chamativo. Para vender bem convidativo para me vender a ideia, né, para o meu tio. Ó, presta atenção, a palavra é vender a ideia. Você já começa antes, mesmo que você tenha pessoas de confiança, você tem que vender a ideia para a pessoa. E como que você vende a ideia? Passando confiança. Confiança. Agora para e presta atenção no que o João falou até o momento. Quando eu perguntei, e na sua cabeça, você não ficou com medo por não ter dinheiro para entrar sozinho em loteamento? Ou seja, sair da empresa que é dos seus pais e começar a empreender sozinho? O que ele respondeu? Não, sim, era uma preocupação, mas eu sentei e pensei, eu resolvo assim. A maioria das pessoas só fica pensando que não consegue e não sai do lugar. É por isso que as pessoas não prosperam, porque elas acham que já deu errado. Elas nem começam a agir, a buscar uma solução. Ficam focadas no problema e não olham a solução. Olha o que o João fez, desde o começo, a miçanga. Ele não tinha nada, só tinha vontade. Procurou, foi lá, comprou, fez um negocinho, pôs para vender. E a grama? Não tinha nada. Tinha o quê? A máquina do pai dele, que cortava a grama do pai dele, pegou, emprestado e foi ganhar dinheiro dos vizinhos. Lavar carro. Ele tinha o quê? Nada. Tinha vontade. Pegou a água, o detergente do vizinho, gastou 5 horas para lavar o primeiro. Então, assim, as pessoas têm que aprender a olhar a solução e esquecer um pouco do problema. Olha a solução. Um exemplo, eu passei ontem. A minha esposa estava com dificuldade na empresa e, no primeiro momento, ela, nossa, que agora eu não vou conseguir, vai ser difícil e tudo. Falei, calma, é a reação vamos normal, desenhar, né, o negócio. Cara, nós colocamos no papel, desenhar que eu falo, gente, porque é muito importante. Às vezes você está com a ideia, você pegar um papel, caneta e tirar, dar uma descarga,
No papel. No papel. Que aquilo ali você tem uma clareza muito maior. Se você não prestou atenção, isso é uma técnica. Em vez de você ficar pensando, martelando só na sua cabeça, pega o papel, anota, vai ver um pouquinho de resultado, tá? Resumida, nós jogamos tudo no papel, daquilo ali nós pegamos, fomos juntando as pontas, foi montando a estratégia. Cara, ela saiu de lá assim, e quando eu falava com ela, desenha o negócio, ela não entendia que era jogar no papel, sabe? Ela não... É porque assim, a gente, o ser humano, ele quer fazer o fácil e não o certo, né? Então, querendo resolver tudo só aqui dentro da cabeça. E olha só, isso aqui já entra na parte de negociação, porque muitas vezes tem negociação que você tem que ir pro checkmate. Tem negociação que tá na trave, você tem que parar e esperar. O tempo resolve. Só que as pessoas não têm consciência disso. Exatamente. João, mas na parte do primeiro fechamento que você vendeu a ideia para o seu tio, o que você pode concluir para nós? Pega isso aí, galera. Que isso aí é uma chave aqui que pode mudar a sua vida. Eu entrei, fiz uma apresentação bem fundamentada, igual eu falei. O que eu precisava dele? Do recurso financeiro. O resto era comigo. Então, cheguei, apresentei, ele gostou dos números, né? Um negócio muito rentável. E ele falou, tá, como que vai ser nossa sociedade? Falei, vai ser eu e o senhor? Ele falou, não, nós vamos envolver um outro tio meu, que é sócio dele também. Ok, então nós somos 3? Somos. Então, 1/3 para cada um. Tá? E qual que é a responsabilidade de cada um? Eu sou o gestor, vou ser o gestor do negócio, vou ser o front do negócio, vou assumir toda a gestão, todo o desenvolvimento, todas as aprovações. Aí ele olhou assim e falou, e nós? Eu falei, o financeiro, o cascalho. Aí ele, tá, como que vai ser? Aí eu já tinha toda a apresentação, ó, aqui a gente vai precisar de tantos R$1.000, nessa hora tanto, aqui a gente vai vender, a gente vai capitalizar. Chega nessa etapa aqui onde tem um dispendio, né, a fase final ali de pavimentação, nós vamos precisar aportar mais X. Ele olhou, tudo muito bem explicado, tudo muito bem colocado, tá feito. Pode ir, pode fechar o negócio. Aí, meu amigo, aí que começou o negócio a ficar bonito. Desse eu já prospectei outro, apresentei para ele, dei a ideia dele para ele convidar um outro investidor, um grande empresário aqui da nossa cidade, você sabe quem que é. A gente sentou com ele, a mesma estrutura, um pitch de vendas muito bem montado, um planejamento, um estudo de viabilidade muito bem fundamentado, porque eu sabia, esse eu preciso ainda caprichar mais. Porque por trás desse empresário existe um corpo de estrutura ali muito forte. Ele não vai entrar em qualquer negócio. É tipo assim, você estava conversando aqui com o jogador do time aqui do Brasil e de repente você passou lá para o jogador da seleção mais top, ganhou a Copa. Tipo assim, são dois empresários muito grandes, porém o nível vai subindo. A apresentação também sobe. Mas o que eu observei, João, quando você foi falando? Os princípios que você fez no começo da empresa foi ter clareza sobre a empresa, você sabia explicar de forma muito didática para as pessoas. A sua estratégia de negociação, você entende sobre o perfil de pessoas, sabia se aquele cara estava alinhado, então você sabia como conversar, como falar. E você tinha a base, você já tinha uma estrutura, já tinha as áreas à disposição, ou seja, era só a pessoa tomar a decisão. Estou certo ou estou errado? Exatamente. O importante é o seguinte, foi onde, quando eu apresentei esse primeiro negócio para meu tio, eu fundei a minha empresa, Vetax Urbanismo. Até o nome está de acordo com a minha filosofia de negócio. Que o V é de visão, primeira coisa, você precisa ter uma visão. A visão ela está relacionada a querer, a vontade. O E de estratégia, que para tudo você precisa uma estratégia. Como que eu vou chegar, como que eu vou abordar, como que eu vou entrar nesse negócio. Jogar no papel a estratégia. O T de time, de tempo, que para todo negócio acontecer, para todo negócio prosperar, você precisa de um time, você tem que respeitar esse time. Tá? O A de ação, deu time, você tem que agir. Você tem que botar para rodar. E o X de experiência, que está relacionado àquilo que eu falei que eu fiz lá na loja do meu tio e sempre fiz nos meus negócios. Entregar mais do que as pessoas esperavam. Que isso você gera uma experiência para a pessoa. Eu passei na loja do meu tio, não foi simplesmente um funcionário. Foi uma experiência, foi um legado que eu deixei ali, uma escola. E isso que eu utilizo hoje nos meus empreendimentos. Cara, que bacana. Depois de apresentar esse negócio pro meu tio, a construir a minha empresa, a Vetax, eu cofundei a Cardial, que foi onde os sócios, investidores, eles já estavam bem interagidos com o negócio, a gente já tinha fechado outros negócios, nós falamos, chegou o momento da gente estruturar, ter uma identidade única. Eu cofundei a Cardial. Então hoje eu estou à frente aí do grupo estrutural, da Vetax Urbanismo, da Cardial, e nós vamos chegar agora
no loteamentos lucrativos. Resume para a gente o que seria loteamentos lucrativos. Com toda essa trajetória aí do empreendedorismo, né, com os resultados assim, satisfatórios que eu tive no mercado imobiliário, no mercado de loteamentos, algumas pessoas começaram a bater na porta. João, como que eu faço isso? João, me explica isso. João, como que eu faço tal negócio? João, você não quer prestar uma consultoria? Comecei a ter pessoas solicitando consultoria nas empresas delas, empreendedores me propondo, né, consultorias, assessorias nos empreendimentos. E, cara, eu vi que ali tinha uma oportunidade de negócio. Aí eu sentei, estudei, comecei a seguir algumas pessoas que já estavam nesse negócio, né, e falei, cara, é uma oportunidade, né, vou encarar, deu um certo medo. É o medo de colocar a cara na frente da tela. E deixar a galera bater. E deixar a galera bater, o skin the game, Nossa. cara pro jogo. E foi desafiador. Eu te falo, de hoje, de todos os negócios, esse pra mim foi o mais desafiador. É mesmo? É mais isso por causa das crenças, dos medos, o medo do julgamento, que eu acho que é o medo número 1 né, do ser humano, o medo do julgamento. Não, primeiro é o da morte, né? Depois é o medo do julgamento. E, então, sim, não é fácil, mas superei de forma muito fácil. E então, os loteamentos lucrativos seriam uma oportunidade daquelas pessoas que querem entrar na área de incorporação terem acesso ao caminho correto, sem ficar se perdendo, quebrando a cara. Isso. Porque você fala loteamento, o cara fala, poxa, é burocracia, é tempo. Né? Você vê na rua aí empreendedores falar que gastou 12, 10 anos, né, para desenvolver um empreendimento. E então, sim, a forma, nunca passei por isso, né, nos nossos empreendimentos, me veio a vontade de passar o meu conhecimento para as pessoas. Loteamentos lucrativos é loteamentos com menos suor. Gente, eu tive no primeiro evento, né, que foi algo muito exclusivo. O João ele quis fazer para pessoas que já estavam procurando ele, pessoas que são da rede de relacionamento dele. E eu tive lá, foram 4 eventos. A gente fez durante um mês, né, eu acho. Isso. A gente ia lá uma vez por semana e acontecia a mentoria. Eu te afirmo que você pode ter pessoas que às vezes têm uma baita estrutura, que também tem muitos resultados, mas o diferencial do João está na apresentação. Porque muitas pessoas têm o conhecimento, mas não sabem ensinar. E o João, ele está dentro de uma área que ele vai desbravar para todas as pessoas, vai ser realmente referência na área de incorporação. Posso afirmar, porque eu tive lá, eu vivi. Eu já participo de eventos de incorporação, já vem, sei lá, uns 3 anos, já, justamente porque eu quero entrar nessa área. E eu falo, o João ele foi muito disruptivo em tudo que ele ensinou. João, nós sabemos que as 3 empresas, os 3 grupos que você trabalha de incorporação, movimentam muito, são referência na área de incorporação. Qual foi a negociação mais desafiadora que você passou até hoje? Cara, ela foi a mais desafiadora e, ao mesmo tempo, a mais rentável. Foi uma área aqui no interior de Minas Gerais. Eu recebi a apresentação de uma área nessa cidade através de um corretor daqui de Patos. Ela me chamou a atenção, eu fiz os devidos estudos sobre a área, as devidas análises. Eu falei com o corretor, vamos marcar a reunião com o proprietário, a visita técnica em loco. Chegando lá, a gente foi na área e tudo, sentou com o proprietário e assim, foi 10 a reunião, o cara queria assinar o contrato ali na hora. E falei, não, tudo bem, mas vamos ir conversando, vamos para o próximo passo, eu vou estruturar uma proposta, né, formalizar uma proposta, vou te enviar. Ok, saindo dali. E vale lembrar, o corretor daqui de Patos, ele me apresentou essa área com parceria com o corretor dessa cidade. Chegou lá, estava eu, os 2 corretores e o proprietário dessa área. Finalizamos a reunião, a gente saiu, entramos dentro do carro e o corretor lá da cidade virou para mim e falou assim, João Paulo, você está com tempo? Eu falei assim, tô, claro. Vamos passar ali numa área ali, que eu vou te apresentar ela, que, assim, lá não é nada garantido, não. O proprietário está segurando essa área tem quase 50 anos. Mas só para você ver a área, ver se te interessa, que eu encontrei com ele ontem na rua e falei que estava vindo uma pessoa de potencial aqui hoje para olhar outra área e se ele teria uma disponibilidade de bater um papo com a gente, ele falou que teria. Eu falei, bom, vamos lá. Gente, na hora que esse corretor, eu arrepio até hoje. Na hora que esse corretor me apresentou essa área, por Deus do céu, eu olhei e falei, esse aqui é o negócio da minha vida. Gente, eu já tinha 15 anos que eu estava empreendendo em loteamentos, eu nunca tinha visto uma área tão bem posicionada. Pra você entender, Lucas, a cidade ela tinha engolido a área. Quantos São hectares? 33 hectares. Esse é o sonho de todo no incorporador. No centro da cidade. Quando eu posto alguma coisa no meu perfil sobre essa área, os comentários, assim, eles surgem muito. Então, na hora que eu vi, eu falei, porra, vamos, me apresenta esse proprietário. Só que é o seguinte, João Paulo, o corretor falou comigo, ele é muito difícil, muito difícil. Aqui já teve empresa de cantor sertanejo, já teve grandes empresas do estado de São Paulo, da capital, né? Então ele já foi assediado por muita gente aqui nessa área. Eu falei, não, mas me apresenta, me apresenta.
Porque, pessoal, eu hoje, assim, com a habilidade que tem de negociação, de conexão com pessoas, quando fala que a pessoa é difícil, isso me motiva. Então, sentei e quando eu cheguei, né, bati o olho, já consegui fazer uma leitura ali do Sr. Mário, né, e a gente sentou e ele muito influente e dominante ao mesmo tempo, e muito comunicativo, e falando, focando na história de vida dele. Eu falei, existe uma carência aí, sabe? Essa pessoa, ela não está querendo sentar aqui com o empresário e falar de negócio. Ela quer falar sobre ela, sobre a história de vida dela. E eu captei essa mensagem. E dessa reunião nossa, que deve ter durado ali umas 3 horas, nós devemos ter falado 90% de assunto pessoal e 10% do negócio. O corretor, às vezes, muita hora, ele queria que a gente mudasse o rumo da conversa para o negócio, e eu segurava e ia escutando ele, né, até que ele colocou para fora tudo que ele queria colocar. Cara, eu peguei na mão dele, falei que foi um prazer conhecer ele, né, que seria um prazer a gente continuar mantendo contato. Aí no final ele, o loteamento e tudo, não, tá tudo bem, Somário. Ele quis entrar na parte de loteamento. E ele puxou. E o que a grande maioria fez? O oposto, né? A grande maioria não queria saber do negócio, cima, falar de porcentagem, de VGV, de milhão para cá, milhão para lá. E não, é um cara muito estabilizado financeiramente, um cara que tem um patrimônio muito grande. Não, cara, ele não estava querendo saber de valores. Retornei para Patos. Quando eu cheguei na minha cidade, na minha casa, peguei o telefone, liguei para ele. Ele não tem celular. Só telefone fixo. Liguei na casa dele. Falei, Sr. Mário, tudo bem com o senhor? O senhor passou bem? Cheguei em casa agora. Nossa, a estrada foi assim, foi assado, e o assunto foi. Aí ele me chama, né, de companheiro. Companheiro, muito bom falar com você e tudo. Encerramos. No final da semana, fiz outro contato com ele e a gente criou esse relacionamento. E chegou o final de semana, né, liguei para ele de novo. Ou seja, a gente teve uma conexão muito forte. Depois eu até pensei, a coisa começou a ficar tão próxima, a gente começou a ficar tão amigo, pensei, mas será que eu tô, né, tendo essa amizade só por interesse? Aí eu pensei, falei, não, cara, é realmente assim, o perfil dele bate muito com o meu. A história de vida dele é muito bacana, a gente teve essa conexão e, cara, ele realmente criou-se uma amizade e o nosso relacionamento foi estreitando, né? A gente foi criando aí um vínculo. Isso, pessoal, se passou, a questão do time que eu falo, né? E se passou em torno de um ano de contato, eu nutrindo aquele relacionamento. Aí a gente já tinha começado a falar por telefone sobre negócio, sobre propostas, e até foi um dia que eu estava em Porto de Galinhas, a gente estava no resort lá onde eu ia chamar a minha esposa para casar. Eu estava lá antes da hora, numa ansiedade danada, né, no nervosismo. Falei, tava sozinho, falei, quer saber, eu vou ligar pro Somário. Caraca. Liguei pro Somário, minha esposa já tava começando a ficar até com ciúme. Todo dia que eu tava assim, né, nos meus momentos livres, eu ligava para ele pra gente bater um papo. E eu liguei para ele, né? Falei, Somário, eu tô aqui agora, eu vou chamar minha esposa para poder casar, tô ansioso, tô nervoso. Então, pra você ver que, né, que a gente já tinha gerado esse... E aí ele falou, companheiro, mas isso é bacana demais. E eu vou te falar o negócio. Meu negócio aqui eu vou fechar com você. Eu quero você semana que vem, lá no escritório do meu consultor em Ribeirão, pra gente fechar o negócio. Então, assim, cara, foi um negócio, sabe, que gastou-se o time. Eu tinha esse entendimento, né? Não fiquei aquele negócio forçando o negócio, né? Entendi que precisava desse tempo aí para me gerar essa confiança nele, tá? Pra gente fechar o negócio. Foi um negócio, assim, espetacular. E hoje é uma área que eu tenho no meu portfólio, que é uma área espetacular. É realmente o que a gente chama um filé mignon do mercado imobiliário. Então, se você observar a estrutura dessa negociação, a mais desafiadora do João Paulo, foi uma área onde um grupo de cantores foi várias pessoas, não conseguiu fechar, e ele fechou por quê? Ele trabalhou e nutriu um relacionamento verdadeiro. Exatamente. Mais de um ano conversando, sendo verdadeiro, até que o dono da área falou, amigo, companheiro, vem pra cá e vamos fechar o negócio. É o que eu falo, do entendimento de pessoas, é que, pessoal, por trás de cada negociação existe o quê? Pessoas. Um ser humano. Então, às vezes, você tem um conhecimento muito grande aí da parte técnica, parte comercial, mas você tem que entender de pessoas que você vai estar sentando, você está negociando com pessoas. João, beleza, acabamos de falar de uma área multimilionária que foi um dos maiores resultados de vocês. Mas a vida não é só ganha. Tem as percas e eu quero saber,
Qual foi uma negociação, uma outra situação que você passou, onde você teve, não uma vitória, mas teve um aprendizado que você pode compartilhar com quem está vendo o vídeo? Teve sim, Lucas. Teve uma área, né, que era a área dos meus sonhos mesmo, realmente um filé mignon, é que eu fiz o negócio dar errado. Aí na reunião eu fiz o negócio dar errado. Tinha tudo para dar certo, mas eu fiz dar errado. É porque eu marquei essa reunião às 14 horas, numa terça-feira, numa sala de convenções de um hotel bem luxuoso da cidade. Você pensou, vou impactar. Vou impactar, né? Quero mostrar que eu tenho potencial, né, de conduzir um negócio, né, de valor expressivo. Só que aí que foi a cagada. Por quê? O proprietário ele tinha uma atividade, né, rural na propriedade, ele estava à frente do negócio. Ali era uma fazenda de leite, né, onde era ele que tirava o leite. Olha só. Então, às 14 horas, já estava próximo ao horário dele tirar o leite. Já foi contra a ideia dele? Já foi contra a ideia dele. E eu vi que quando ele entrou no hotel, cara, ele de botina, camisa social, aquelas, né, xadrezinha e tal, aquela calça larga e um chapéuzinho na cabeça. Ele tirou o chapéu, né, pôs assim na frente e entrou no hotel. Cara, nossa reunião durou muito pouco prazo. Parece que tudo que eu falava, eu montei uma apresentação bem robusta, tudo que eu falava eu não conseguia conectar com ele. Eu não tinha atenção dele. Eu acabei a apresentação, perguntei se tinha alguma dúvida, ele falou que não. É aí que a gente manteria contato. Depois daquilo ele saiu. E eu fiquei refletindo muito o que eu fiz de errado naquilo, sabe? Mas o que foi? Eu não entendi o perfil, né, de quem eu estava negociando. Eu tirei ele da zona de conforto dele, né, lá da casa dele, onde ele se sente confortável. Trouxe ele para um ambiente, né, todo, né, que gerou essa insegurança nele. Desconfortável. Eu não gostava de um lugar tão chique. Meu amigo, tudo que eu falasse não ia entrar na cabeça dele. O horário do leite, o ambiente não era o que ele gostava, ele não gostava de lugar chique. Comunicação. A comunicação. Verbal e não verbal, né? Verbal e não verbal, física. O João foi todo preparado, todo alinhado. E esse público não é por interesse. Você tem que se adequar a ele. Estratégia rapport, né? Você alinhar o nível de comunicação, né? De apresentação. Tem aquela regra que o Pereira, que a gente riu pra caramba do Pereira, que é como é que é? A estratégia do Globo Repórter, né? Globo Repórter, onde ele mora, como é que é? O que eles comem, onde vivem, o que eles fazem. É uma verdade, você tem que entender para você conectar com aquelas pessoas. E aí você sendo verdadeiro, as coisas acontecem, como foi na terra do seu Mário, que foi um negócio, o case de sucesso. Exatamente. João, nós já falamos de cases que deram certo, que deram errado. As pessoas sabem que é muito burocrático, é muito desafiador a área de loteamento. O que você pode falar sobre a área de loteamento? Lucas, então, é o seguinte, eu sempre falo que fazer um loteamento, desenvolver um loteamento, é como você fazer um bolo de cenoura. Você fazer um bolo, você tem uma receita, você vai seguir a receita, com os ingredientes, a quantidade dos ingredientes, o tempo no forno. E no loteamento, cara, é a mesma forma. Existe um passo a passo. Acontece o seguinte, que as pessoas, às vezes, com pouco conhecimento, ingressam nesse mercado e querem fazer o fácil e não o certo. Então, assim, o loteamento a gente tem todo o passo a passo, né? A gente tem as diretrizes, que eu criei esse movimento, loteamentos lucrativos, para poder passar para o pessoal o meu conhecimento, o passo a passo, o entendimento dos bastidores do negócio, para que a pessoa entenda que o negócio tem a cronologia, existe um time, mas que o retorno é muito satisfatório, é um negócio muito prazeroso. Pensa comigo, você está fazendo parte do desenvolvimento de uma sociedade. Cara, isso vai ficar no seu legado e é muito forte. E a gente tem que lembrar que quando você faz da forma certa, você está dentro do mercado que é o mercado mais rico do mundo. O mais próximo. Me conta um cara, uma pessoa, uma mulher que tem que teve muito sucesso na vida e que ela não investiu em algum momento no mercado imobiliário. Eu duvido. Não tem ninguém, cara. Todo mundo entra. Então, assim, as pessoas não param de comprar. É terreno. Eu não estou fazendo nada. Eu não sei o que investir, sou um médico. Eu ganho hoje 20, 30 mil reais por mês. Eu tenho um custo de vida alto, eu não tenho habilidade com gestão financeira. Você compra um terreno, você vai pagando ali 3 mil reais por mês, você nem vê, R$1.000, R$500, R$600, vai fazendo terreno. Valoriza, você ganha um lucro, você faz seu patrimônio. Então, o terreno é maravilhoso também para investir. Exatamente. Eu quero até fazer um merchan aqui, para você que está nos escutando, que tem interesse, de conhecer, de saber como funciona esse mercado mais próspero do mercado imobiliário, que é o mercado de loteamentos. Te convido a seguir minha página aí do Loteamentos Lucrativos.
Você está por dentro, né, dos cursos que eu vou estar lançando. Né? Nesse perfil eu sempre compartilho estratégias, processos do meu dia a dia, né, para você vir prosperar muito nesse mercado. E uma das ideias do nosso quadro é nós vamos apresentar para vocês os segredos que estão dentro da caixa preta, abrir e entregar de graça, para você poder sentir qual é o caminho e entregar o que às vezes as pessoas não entregam. O que o João entrega na página dele sobre loteamento realmente é algo de muito valor. Por isso que realmente ele teve que abrir a demanda dele de fazer as mentorias, porque chega um determinado momento que você tem que ter estrutura, senão não tem como fazer. João, para finalizar, você que é uma pessoa que teve muito sucesso em várias áreas e hoje você tem empresas renomadas na nossa região, o que você pode deixar para aquela pessoa ali, ó, que de repente ela está, sei lá, começando a empreender na área dela, ou ela precisa se organizar para começar, ou já é uma pessoa de sucesso, porém estagnou e precisa crescer mais, que nós chegamos muito, tem muita essa demanda para nós. Sim. Grandes empresários que travou, não conseguem subir aqui, ó. O que você pode falar que são 3 princípios, de repente, sobre o caminho do sucesso? Olha só, primeiro eu falo sobre você fazer com aquilo que você tem, sem esperar o momento certo, sem esperar a estrutura certa. Tenha coragem. Se você pegar aí a história da miçanga, do carro, da grama, eu não tinha nada, eu só tinha vontade, né? E foi e deu certo. Não é que mudou a minha vida lá atrás, não, mas foi me dando base, né? Tijolinho por tijolinho para chegar aqui hoje com essa estrutura que a gente tem. Segundo, entenda sobre pessoas, sobre você, autoconhecimento, para que você também tenha habilidade de conhecer as pessoas. E o terceiro, pessoal, busque o conhecimento. Nós até não falamos muito sobre isso, né? Mas nessa minha trajetória eu presenciei, estive presente em várias palestras, eventos, cursos, tenho mentores. Então tenha mentores. Se você deseja desenvolver algo, tenha perto de você alguém que já conseguiu trilhar aquele caminho, adquira conhecimento. Quando você sentar com alguém, para se conectar, tiver algum curso, algum evento, abra sua cabeça, deixe de lado. Esse é o que eu sempre utilizei, Lucas. Quando eu vou em algum evento, eu sempre tiro o que eu sei deste lado, absorvo tudo que aquela pessoa tem para me falar, e depois aquilo ali eu vejo que faz sentido. Então o conhecimento, ele muda o seu caminho. E quem falou isso não foi o João Paulo, não fui eu, sabe quem foi? Deixou gravado, além de Jesus Cristo que deixou a mensagem, mas Salomão. Ele disse, o povo perece por falta de conhecimento. E você, se você não investir em conhecimento, você não vai. Vai ficar dando cabeçada sozinho, você pode até caminhar bem, mas não existe ninguém que consegue prosperar muito, crescer muito, sem adquirir conhecimento. Não tem como, não existe. Sozinho você até pode ir, mas junto você vai mais longe. Mais longe. Muito obrigado pela participação, meu irmão. Junto, meu irmão. Fica o convite para seguir ele. Este é o nosso quadro, Caminhos do Sucesso. Nós vamos trazer aqui bons empresários, pessoas que já conseguiram crescer bastante na vida. E hoje você pode acompanhar mais um pouco. Forte abraço, até breve, até o próximo. Grande abraço, pessoal.